Bloqueio criativo. Provavelmente você já ouviu falar nessa palavra, mas nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece quimicamente com o nosso corpo, com a nossa cabeça. Sabe aquela matéria que você ficava bolando aula porque você falava assim: eu vou trabalhar com arte, eu sou artista. É por isso que você não consegue às vezes lidar e entender com algumas reações do nosso corpo, da nossa cabeça. Tá tudo conectado. A primeira coisa que você tem que entender é que um bloqueio criativo ele pode estar ligado diretamente com o seu estafamento mental, ou com o estresse, ou com algum hormônio desregulado dentro de você. Você já ouviu falar em cortisol? Ou alguém falando assim: fulano está com o cortisol alto? Esse hormônio aí é justamente o vilão do bloqueio criativo. Ele é famoso e ele é chamado pelas pessoas pelo hormônio do estresse. E o excesso de cortisol, ele vai diretamente na função cognitiva. E quando o cortisol está alto, ele interfere na memória e na capacidade de concentração. Ou seja, dois pilares extremamente importantes na hora que você está criando, porque é com a memória que você vai buscar as suas referências de vida ou de estudos, de vivência, enfim. E a concentração é o que te mantém focado ali para que você consiga ter um começo, meio e fim. Quando você está, de modo geral, cansado, mentalmente, fisicamente, seu corpo não está reagindo, quando você está dormindo mal, se alimentando mal, quando as coisas não estão fazendo sentido mentalmente, fisicamente, enfim, pode ser culpa entre aspas, né? Mas podem ser dois neurotransmissores que não estão se comunicando bem com as suas células, amiguinho. São eles dois neurotransmissores muito conhecidos, a serotonina e a dopamina. E existe uma diferença aí entre neurotransmissor e hormônios, né, que são coisas diferentes, eles dialogam dentro do nosso corpo diferente, mas eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu também nem tenho tanta base para falar disso profundamente. Porém, eu sei que os neurotransmissores, eles se comunicam com as células, né? E os hormônios é mais ligado na parte dos órgãos, se eu não estou enganado. Mas enfim, eu não sou também nenhum técnico, eu trabalho com criatividade. Só que como uma pessoa muito questionadora e muito curiosa, toda vez que eu tinha esses bloqueios criativos, eu queria entender o porquê que eu estava tendo aquilo ali, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho muita referência, que eu gosto de ler, que eu gosto sempre de estar pesquisando, eu queria entender o porquê que é que eu tinha esses bloqueios criativos algumas vezes. E aí, pesquisando, entendendo, querendo saber da onde vinha tudo isso, eu cheguei nessa conclusão que pode parecer clichê, mas é a realidade, não tem para onde fugir. Para você fazer boas criações, para que sua mente funcione bem, você precisa sim estar bem alimentado, ter uma boa noite de sono, ter boas referências, não parar de estudar, você conseguir entender ali o que é que seu corpo está pedindo, se ele está pedindo um descanso ou se ele está pedindo um exercício físico. Você manter o seu corpo saudável vai fazer com que a sua mente também fique saudável. E daí você vai com certeza conseguir produzir melhor. Porque a criatividade, para mim, ela nada mais é que uma canalização que nós, seres humanos, temos esse, entre aspas, superpoder de conseguir perceber o meio, trazer para dentro, produzir e depois sim externalizar. Isso para mim é criatividade. Só que nesse processo de trazer para dentro e conseguir produzir uma ideia, digamos assim,
Se as suas máquinas internas não estiverem funcionando, amiguinho, não vai adiantar nada. E daí você não vai conseguir realmente proliferar boas ideias, boas conclusões. O seu tico e teco aí, eles vão entrar em curto-circuito e aí, amiguinho, tudo que você falar não vai fazer nenhum sentido. Sabe quando você tá falando e aí você, esqueci o que eu tava falando, perdi o fio da meada. Então procure ajuda médica, porque você fazer check-ups, você entender como tá funcionando o interno, vai fazer com que você externalize boas ideias, boas conclusões. E toda vez que você se sentir bloqueado, toda vez que você falar assim, não estou conseguindo ter ideias, começa a analisar se o meio onde você está propício para tu criar. Se o teu corpo não está te pedindo uma pausa, um descanso. Não adianta forçar. Acelerar sem roda, amiguinho, não vai te levar a lugar nenhum.